Essa não é apenas uma história sobre alguém tratada como descarte dentro da própria casa. É uma história sobre transformação, coragem e descoberta do próprio valor. Se você gosta de contos que tocam a alma, ambientados no sertão, onde o amor não nasce fácil, mas é construído dia após dia, então esse canal é para você. Inscreva-se no canal Príncipe do Gado, deixe seu like. Ele ajuda muito a história a chegar mais longe. E comenta aqui embaixo seu nome e de onde você está ouvindo. Eu leio todos e adoro saber até onde esses contos conseguem alcançar. Estamos apenas começando essa jornada e eu prometo, cada história, cada palavra vai valer o seu tempo. Vem com a gente ao sertão, onde quem foi tratada como descarte descobriu o que é ser prioridade, o amanhecer da rejeição. Clara Mendes acordou antes do sol nascer, como sempre, não porque alguém tivesse pedido, mas porque o corpo já não sabia dormir além daquele horário. Anos servindo café à meia-irmã Valéria, preparando o desjejum que ninguém agradecia, varrendo o chão que ninguém notava. Tudo isso havia moldado seu ritmo. Ela se levantou em silêncio no quartinho dos fundos da casa grande. Um cômodo estreito, sem janelas, que antes era despensa. A cama era um colchão fino sobre tábuas rangentes. O armário, uma caixa de madeira onde cabiam apenas 3 vestidos remendados. Clara lavou o rosto na bacia de água fria, prendeu os cabelos castanhos num coque apertado e vestiu o vestido de algodão desbotado, o mais apresentável que tinha. Desceu para a cozinha. A casa dos Mendes era imponente vista de fora. 2 andares, varandas amplas, portão de ferro batido. Augusto Mendes, seu pai, era dono de terras, gado e uma reputação impecável no vilarejo de Santa Cruz do Sertão. Mas Clara sabia que aquela grandeza não era para ela. Nunca tinha sido. Ela acendeu o fogão a lenha, moeu o café em grão no pilão de madeira, fritou ovos e preparou broa de fubá. O cheiro tomou a cozinha, mas não havia calor naquele lugar. Apenas o silêncio frio da obrigação. Quando Valéria desceu, cabelos loiros penteados, vestido de renda clara, mãos macias que nunca conheceram trabalho, Clara já havia posto a mesa. Demorou, disse Valéria, sentando-se sem olhar para Clara. Bom dia, Valéria, respondeu Clara, baixinho. Valéria pegou a xícara de café, tomou um gole e franziu o nariz. Tá fraco, Clara não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e voltou ao fogão. Logo depois, Dona Judite entrou na sala de jantar. A madrasta de Clara era uma mulher alta, de ombros rígidos e olhar calculista. Ela se sentou à cabeceira da mesa, ajeitou o xale de seda nos ombros e olhou para Clara como quem olha para um móvel velho. O padre vai jantar aqui hoje à noite, disse Judite, cortando a broa com precisão. Quero a casa impecável. Você vai lavar as cortinas da sala, encerar o chão e preparar galinha assada com farofa. Sim, senhora, disse Clara. Judite tomou um gole de café e então, quase como quem comenta o clima, acrescentou. E não apareça na sala quando ele chegar. Não quero que ele veja você. Clara sentiu o peso daquelas palavras, mas não deixou transparecer. Apenas assentiu e saiu da sala. Ela subia a escada para buscar as cortinas quando ouviu a voz de Augusto Mendes vindo do escritório. Seu pai estava falando com alguém. Provavelmente o capataz da fazenda. Não sei mais o que fazer com a menina, dizia Augusto, a voz cansada. Ela está com 24 anos. Ninguém quer casar com ela e eu não posso manter ela aqui para sempre. Clara parou, a mão apertando o corrimão. Deixa ela ficar, Augusto, respondeu a voz do capataz, o velho Zé Pereira. Ela trabalha bem, não dá trabalho, mas dá vergonha, cortou Augusto. As pessoas perguntam por que ela ainda está aqui. Por que não casou? Por que? Ele não terminou a frase. Mas Clara sabia o que ele ia dizer. Por que eu deixei ela nascer? Ela subiu o resto da escada em silêncio, entrou no quarto de Valéria, maior que toda a área dos fundos onde Clara dormia. Tirou as cortinas pesadas de veludo e desceu para lavá-las no tanque. A água fria do poço ardeu nas mãos quando ela começou a esfregar o tecido.
Mas Clara estava acostumada com isso, acostumada com o frio, com a dor, com a invisibilidade. Ela era a filha que Augusto Mendes teve com a primeira esposa, uma mulher simples que morrera de febre quando Clara ainda era bebê. Augusto se casara de novo com Judite e tivera Valéria. E desde então, Clara se tornara o resto, o erro. Aqui sobrou o jantar do padre. Quando a noite chegou, a casa estava impecável. Clara havia lavado, passado, encerrado, cozinado. A galinha assada estava dourada e perfumada. A farofa, solta e temperada. A mesa, posta com a louça de porcelana que só saía do armário em ocasiões especiais. Mas Clara não estava na sala. Estava no quartinho dos fundos, sentada na cama estreita, ouvindo as risadas vindas da sala de jantar. O padre Sebastião era um homem simpático, de voz grave e boa conversa. Ele elogiava a comida, contava histórias da cidade e fazia Valéria rir com piadas leves. Clara ouviu tudo através da parede fina. Até que, em algum momento, o padre perguntou: "E a outra filha, Augusto, não vai se juntar a nós?" Silêncio. Então, a voz de Judite, fria como gelo: "Ela está indisposta hoje, padre, mas manda lembranças." Mais silêncio. Clara fechou os olhos, sentindo o aperto familiar no peito. Indisposta. Ela estava ali, a 3 metros de distância. Mas era mais fácil mentir do que explicar por que a filha de Augusto Mendes não era boa o suficiente para sentar à mesa. Depois que o jantar terminou, Clara recolheu os pratos, lavou a louça, apagou as luzes. Quando finalmente se deitou, já passava da meia-noite. Mas ela não conseguia dormir, porque sabia que aquilo não podia continuar. Ela não podia continuar. A conversa que mudou tudo foi 2 dias depois. Clara estava no quintal, estendendo roupa no varal, quando ouviu vozes alteradas vindo da sala. Augusto, Judite e Valéria estavam discutindo. "Eu não aguento mais, mãe!" gritava Valéria. "Ela vive aqui de graça, não faz nada além de serviço de empregada, e ainda por cima as pessoas ficam perguntando por que meu pai tem uma filha solteirona morando em casa." "Valéria, abaixa a voz", pediu Judite, mas sem repreender de verdade. "Não vou abaixar." Valéria estava histérica agora. "Eu tenho vergonha de trazer minhas amigas aqui. Vergonha de dizer que tenho uma meia-irmã que parece uma criada." Clara parou de estender a roupa. "Valéria tem razão", disse Judite, a voz agora mais alta. "Augusto, você precisa tomar uma decisão. Ou você arranja um casamento para ela, ou o quê, Judite?" perguntou Augusto, a voz cansada. "Ou você manda ela embora." Silêncio. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Embora?" repetiu Augusto, como se testasse o peso da palavra. "Sim." Judite estava firme agora. "Ela pode ir trabalhar em outra fazenda, ou na cidade. Tem muita gente precisando de empregada doméstica. Ela sabe cozinhar, lavar, passar, vai se virar." "Mas ela é minha filha", murmurou Augusto. "Então trata ela como filha", cortou Judite. "Casa ela com alguém, dá um dote, faz alguma coisa. Mas não deixa ela aqui, sendo um peso morto nessa casa." Clara não esperou ouvir o resto. Ela entrou pela porta dos fundos, subiu direto para o quartinho, pegou a mala de couro rachado que ficava debaixo da cama e começou a guardar suas poucas roupas. 3 vestidos, 2 saias, uma blusa de linho, um chale, um par de sapatos gastos e a foto da mãe, a única coisa que tinha dela. Quando terminou, Clara pegou a mala, desceu as escadas e foi direto para a sala. Augusto, Judite e Valéria se viraram surpresos. "Clara", começou Augusto. "Eu vou embora", disse ela, a voz firme. Judite ergueu as sobrancelhas. "Embora? Para onde?" "Não sei." Clara olhou para o pai. "Mas não vou ficar aqui sendo tratada como um erro, como um peso, como alguém que envergonha essa família." "Clara, ninguém disse isso", tentou Augusto, mas a voz saiu fraca. Não precisava dizer. Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não deixou cair. "Eu sempre soube, desde pequena, que eu não era bem-vinda, que eu era a filha que sobrou,
a que a senhora não queria ver na mesa, a que o senhor tinha vergonha de apresentar. Augusto abaixou a cabeça. Valéria cruzou os braços, o queixo erguido. E Judite apenas disse: se é isso que você quer, pode ir. Mas não volte chorando quando descobrir que o mundo lá fora é muito pior do que aqui. Clara olhou para ela. Depois, olhou para o pai mais uma vez e disse: pior do que aqui? Impossível. Ela virou-se, abriu a porta e saiu. A estrada vazia. A noite estava fria. Clara caminhou pela estrada de terra batida, a mala pesada na mão, o xale fino sobre os ombros. Não tinha destino, não tinha plano. Apenas sabia que não podia ficar. Ela passou pela igrejinha de Santa Cruz, pelas casas do vilarejo já adormecido, pela venda fechada do seu Antônio. Passou pela ponte de madeira sobre o riacho seco, pelas cercas de arame farpado que dividiam as fazendas, e continuou andando. Os pés começaram a doer. A mala, a pesar, o frio, a morder a pele. Mas Clara não parou, porque parar significava voltar, e voltar significava morrer por dentro. Foi quando a chuva começou, fina no começo, depois forte, grossa, implacável. Clara tentou se abrigar debaixo de uma árvore, mas a água atravessava os galhos, encharcava o vestido, escorria pelos cabelos soltos. A mala ficou pesada, molhada, os sapatos cheios de lama. Ela sentou-se no chão, debaixo da árvore, e pela primeira vez em muitos anos, Clara deixou as lágrimas caírem. Chorou pela mãe que nunca conheceu, pelo pai que nunca a amou, pela vida que nunca teve e pela solidão que sempre a acompanhou. Mas então, no meio da chuva, ela ouviu um som, cascos de cavalo. Clara ergueu o rosto, limpando as lágrimas com as costas da mão, e viu um homem a cavalo vindo pela estrada, alto, de chapéu de couro, capa escura cobrindo os ombros. Ele puxou as rédeas ao ver Clara debaixo da árvore e parou. "Moça", disse ele a voz grave, "o que você está fazendo aqui no meio da noite?" Clara o olhou, os olhos inchados, o corpo tremendo de frio. Ela tentou falar, mas a voz falhou. O homem desceu do cavalo, aproximou-se devagar. "Você está machucada? Alguém te fez mal?" Clara negou com a cabeça. Eu só preciso ir embora." O homem a estudou por um longo momento. Depois olhou para a mala encharcada ao lado dela. "Embora para onde?" "Não sei", admitiu Clara, a voz fraca. "Qualquer lugar que não seja aqui." O homem ficou em silêncio. Depois, tirou a capa dos ombros e colocou sobre os ombros dela. "Meu nome é Tomás Correia", disse ele. "Tenho uma fazenda a 3 léguas daqui. Você pode passar a noite lá. E amanhã, se quiser, a gente vê para onde você vai." Clara olhou para ele surpresa. "Por quê? O senhor nem me conhece." Tomás segurou as rédeas do cavalo, preparando-se para ajudá-la a subir. "Não preciso conhecer", disse ele simplesmente. "Só preciso saber que você precisa de ajuda." E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu algo que não sabia mais nomear: esperança. Ela pegou a mala, aceitou a mão que Tomás estendia e subiu no cavalo. E enquanto eles seguiam pela estrada escura, debaixo da chuva que não parava, Clara olhou para trás apenas uma vez, para a vida que deixava, para a casa que nunca foi lar. E então virou-se para frente, para o desconhecido, para o recomeço. A fazenda de Tomás Correia era grande, maior do que Clara jamais imaginara quando a via de longe da estrada empoeirada que levava ao vilarejo. Mas não era a grandeza que a impressionava agora, era o silêncio. Um silêncio profundo, pesado, como se a própria casa tivesse parado de respirar há muito tempo. Tomás a guiou pela varanda de madeira, os degraus rangendo sob o peso dos dois. A porta principal estava entreaberta e quando ele a empurrou com cuidado, Clara sentiu o cheiro do tempo parado, poeira velha, madeira ressecada, flores que já não existiam mais. "Entre", disse ele a voz baixa, quase respeitosa. Clara hesitou por um instante, não por medo, mas por algo que não conseguia nomear.
Era como entrar num lugar sagrado, num lugar que guardava algo precioso e doloroso ao mesmo tempo. Ela deu o primeiro passo. A sala era ampla, com móveis pesados de jacarandá, cobertos por lençóis brancos que já haviam perdido o branco. Havia uma estante de livros, um relógio de parede parado e um retrato na parede. Uma mulher jovem, de olhos claros e sorriso sereno, segurando um buquê de flores do campo. Clara desviou o olhar rapidamente. A cozinha fica ali, disse Tomás, apontando para o fundo da casa. Tem lenha no quintal, água no poço. Se precisar de algo, é só avisar. Ela assentiu, ainda de pé no meio da sala, segurando a mala como se fosse um escudo. Seu quarto fica no segundo corredor, continuou ele, caminhando até uma porta ao lado da escada. Abriu devagar, e Clara viu um pequeno cômodo simples, mas limpo. Uma cama de ferro, um armário de madeira, uma janela que dava para o pomar. Obrigada, murmurou ela, a voz rouca. Tomás assentiu, já se afastando. Descanse hoje, amanhã conversamos sobre o trabalho. E antes que ela pudesse responder, ele já havia subido a escada, desaparecendo no andar de cima. Clara ficou sozinha. Colocou a mala no chão, sentou-se na beirada da cama e, pela primeira vez em muitas horas, permitiu-se respirar fundo. A casa era silenciosa, mas não era hostil. Era apenas vazia. Os primeiros dias, Clara acordou antes do sol nascer. Não porque alguém tivesse pedido, mas porque o corpo já não sabia dormir além daquele horário. Anos acordando cedo para servir café a Valéria, para preparar o desjejum que ninguém agradecia, haviam moldado seu ritmo. Ela se levantou, lavou o rosto na bacia que Tomás havia deixado no quarto, vestiu o mesmo vestido simples de algodão, o único que tinha além do que usara na viagem, e desceu para a cozinha. A cozinha estava apagada. Não havia ninguém ali. Clara olhou ao redor, vendo os armários fechados, o fogão a lenha frio, a mesa vazia, tudo coberto por uma fina camada de poeira, como se ninguém realmente vivesse ali, apenas existisse. Ela não pensou duas vezes. Abriu a porta dos fundos, foi até o quintal, pegou lenha seca que estava empilhada junto ao galinheiro e voltou. Acendeu o fogo com cuidado, soprou as brasas até que as chamas subissem fortes e estáveis. Depois, abriu os armários. Havia farinha de milho, feijão, arroz, rapadura, café em grão. Tudo bem guardado, mas pouco usado. Clara pegou o pilão de madeira, moeu o café com as mãos firmes, colocou água para ferver. Enquanto o café subia, ela preparou broa de fubá. Nada elaborado, apenas fubá, água, sal e um pouco de banha. Mas o cheiro que começou a tomar a cozinha era o cheiro de lar. Quando Tomás desceu, já vestido para o dia de trabalho, parou no batente da porta. Clara estava de costas, mexendo a broa na frigideira de ferro. O cabelo preso num coque simples, o avental amarrado na cintura, os pés descalços no chão frio de tábua corrida. Ela virou-se ao sentir a presença dele. "Bom dia", disse baixinho. Tomás piscou, como se estivesse saindo de um transe. "Bom dia", respondeu, a voz áspera. Clara serviu o café numa caneca esmaltada, colocou a broa ainda quente num prato de louça rachada e estendeu para ele. "Não precisava", disse Tomás, mas pegou a caneca. "Eu sei", respondeu Clara, "mas eu já estava acordada." Ele tomou um gole, fechou os olhos por um instante, e Clara viu algo se mover no rosto dele, algo que parecia dor ou saudade, ou talvez as duas coisas juntas. "Está bom", disse ele, a voz mais baixa ainda. Clara não respondeu, apenas assentiu e voltou ao fogão. Eles tomaram café em silêncio, mas era um silêncio diferente do vazio da casa. Era um silêncio compartilhado, a rotina silenciosa. Os dias começaram a seguir um ritmo. Clara acordava cedo, acendia o fogo, preparava o café. Tomás descia, tomava o desjejum sem muitas palavras e saía para o trabalho na lavoura. Ela ficava na casa, limpava os cômodos devagar, com cuidado.
Varria o chão de tábua corrida, tirava a poeira dos móveis cobertos, lavava as janelas que há anos não viam a luz do sol entrar por inteiro. No terceiro dia, ela tirou os lençóis brancos que cobriam os móveis da sala. Debaixo deles encontrou uma poltrona de couro gasto, uma mesinha de centro entalhada à mão, um baú de madeira trancado, tudo parado no tempo, tudo esperando por alguém que não voltaria. Clara não mexeu no baú, mas limpou ao redor dele com respeito. À tarde, ela lavava roupa no tanque dos fundos. A água fria do poço ardia nas mãos, mas ela esfregava com força, torcia os panos, estendia no varal sob o sol inclemente do sertão. Quando Tomás voltava, ao entardecer, a casa cheirava a sabão, a comida pronta, a vida. Ele nunca dizia muito, mas Clara percebia. Percebia o jeito como ele olhava a mesa posta, o jeito como respirava fundo ao entrar na sala limpa, o jeito como às vezes parava na porta da cozinha e apenas observava ela mexendo a panela no fogão, como se estivesse vendo um fantasma, ou como se estivesse vendo algo que achava que nunca mais veria. A primeira conversa verdadeira foi numa noite de sexta-feira. Clara havia preparado um cozido simples de carne seca com abóbora e feijão verde. Tomás comia devagar, em silêncio, como sempre. Mas dessa vez, quando terminou, ele não se levantou imediatamente. Ficou ali, olhando para a caneca de café vazia. Você não precisa fazer tudo isso, disse ele a voz baixa. Clara, que estava lavando os pratos na bacia, parou. Fazer o quê? Perguntou, sem se virar. Limpar a casa inteira, cozinhar todo dia, lavar roupa. Eu te contratei para ajudar, não para... Ele hesitou. Não para trazer a casa de volta. Clara secou as mãos no avental, virou-se devagar. E o que eu deveria fazer então? Tomás a olhou. Havia algo nos olhos dele, algo cansado, algo que doía. Não sei, admitiu ele, mas não quero que você sinta que precisa pagar por estar aqui. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Depois, caminhou até a mesa, sentou-se na cadeira em frente a ele. Eu não estou pagando nada, disse ela, a voz firme, mas suave. Eu estou vivendo. Tomás franziu a testa. Vivendo. Sim. Clara olhou para as próprias mãos, calejadas, marcadas pelo trabalho. Eu passei anos numa casa onde tudo o que eu fazia era ignorado, onde eu podia limpar, cozinhar, costurar até sangrar os dedos, e ninguém via, ninguém agradecia, ninguém ligava. Ela ergueu os olhos para ele. Mas aqui é diferente. Eu vejo você notar, vejo você respirar diferente quando entra na casa, vejo você fechar os olhos quando toma o café. Isso me faz sentir que o que eu faço importa. Tomás ficou calado, mas Clara viu algo mudar no rosto dele, algo se quebrar, algo se abrir. Ele começou, mas parou. Passou a mão pelo rosto, cansado. Eu não sei se consigo conversar sobre isso. Não precisa, disse Clara. Não precisa me contar nada. Só me deixa continuar fazendo o que eu faço, porque isso me faz bem, e acho que faz bem para você também. Tomás a olhou por um longo momento. Depois, apenas assentiu. E pela primeira vez, Clara viu algo nos olhos dele que não era só dor. Era gratidão. O quarto fechado. Clara nunca entrava no segundo andar. Tomás havia deixado claro, sem precisar de palavras, que aquele espaço era dele. E ela respeitava. Limpava a sala, a cozinha, os corredores do térreo, mas a escada de madeira que levava ao andar de cima permanecia intocada. Até que, numa tarde de sábado, Clara ouviu um som abafado, como se alguém estivesse chorando. Ela parou, a vassoura na mão, o coração acelerado. O som vinha do andar de cima. Clara subiu devagar, cada degrau rangendo sob os pés descalços. Chegou ao corredor estreito, com 3 portas fechadas, 2 delas cobertas de poeira. A terceira, a do fundo, entreaberta. O som vinha de lá. Clara se aproximou com cuidado e viu. Tomás estava sentado no chão, de costas para a porta, os ombros curvados, as mãos cobrindo o rosto. Na frente dele, uma cama arrumada com lençóis brancos. E sobre a cama,
um vestido de noiva. Simples, de renda delicada, amarelado pelo tempo. Ele chorava. Chorava em silêncio, do jeito que homens como ele choravam. Sem som, sem gritos, apenas lágrimas que escorriam entre os dedos e molhavam o chão de tábua corrida. Clara sentiu o peito apertar. Ela deu um passo atrás, pronta para voltar, para respeitar aquela dor que não lhe pertencia. Mas então Tomás falou. 4 anos, disse ele, a voz embargada. 4 anos e eu ainda não consigo entrar aqui sem... Ele não terminou a frase. Clara ficou parada. Depois, devagar, deu um passo à frente. Posso entrar? Perguntou baixinho. Tomás ergueu o rosto, os olhos vermelhos, o rosto molhado. Ele assentiu. Clara entrou no quarto. Sentou-se no chão ao lado dele, sem tocar, sem invadir. Apenas presente. Ela se chamava Ana, disse Tomás, olhando para o vestido. A gente ia casar na primavera, mas ela adoeceu antes. Febre. A febre que leva todo mundo aqui no sertão quando a seca aperta e a água fica suja. Ele respirou fundo, trêmulo. Eu tentei salvar ela. Chamei o médico da cidade, rezei, prometi tudo. Mas não adiantou. Clara não disse nada, apenas escutou. E depois que ela se foi, eu tranquei esse quarto. Guardei o vestido. Deixei tudo como era, porque era o único jeito de ainda senti-la perto. Tomás olhou para Clara. Mas aí você chegou, e a casa começou a viver de novo. Eu não sei se isso é traição, se é errado, se... Não é, disse Clara, a voz firme, mas gentil. Tomás piscou. Não é traição viver, continuou ela. Não é errado a casa ter vida de novo. Ela não ficaria feliz te vendo assim. Ninguém que te amou de verdade ficaria. Tomás fechou os olhos, e pela primeira vez desde que Ana morrera, ele disse em voz alta, eu sei. Os dois ficaram ali, sentados no chão daquele quarto silencioso, cercados pela memória de um amor que foi. Mas pela primeira vez, aquela memória não parecia uma prisão. Parecia apenas uma despedida, a mudança silenciosa. Depois daquela tarde, algo mudou. Tomás não falava mais sobre Ana, mas também não escondia mais a dor. Ele deixou Clara limpar o quarto, deixou ela lavar as cortinas, abrir as janelas, deixar o sol entrar. O vestido de noiva foi guardado num baú de madeira, com respeito, com carinho. Mas não ficou mais exposto como um altar. E a casa, aos poucos, foi deixando de ser um mausoléu. Começou a ser um lar. Clara plantou flores no jardim da frente. Tomás consertou a cerca que estava caída. Eles jantavam juntos agora, não apenas em silêncio, mas com pequenas conversas. Como foi o dia? Ela perguntava. Cansativo. A terra tá seca. Ele respondia. E o seu? Colhi jabuticaba no pé do quintal. Vou fazer doce amanhã. Pequenas coisas, mas que significavam tudo. E foi numa dessas noites, enquanto Clara lavava a louça e Tomás secava os pratos ao lado dela, algo que ele nunca havia feito antes, que ela percebeu. Percebeu que ele olhava para ela diferente. Não como o patrão olha para a empregada, mas como o homem olha para a mulher, com respeito, com admiração, com algo que ainda não tinha nome, mas que estava crescendo devagar, como semente em terra boa. A notícia que veio da cidade foi num sábado de feira. Tomás havia ido à cidade vender parte da colheita de milho e feijão. Clara ficou na fazenda, cuidando da casa, como sempre. Mas, quando ele voltou, ao entardecer, o rosto estava fechado. Aconteceu algo? Perguntou Clara, vendo a tensão nos ombros dele. Tomás desceu da carroça, amarrou o cavalo e caminhou até a varanda. Sentou-se nos degraus, o chapéu nas mãos. Encontrei o padre Sebastião na praça, disse ele, a voz controlada. Ele me contou que a família Mendes está procurando por você. Clara sentiu o sangue gelar. Procurando? Sim. Seu pai foi até a casa do padre. Disse que você sumiu, que está preocupado, que quer te trazer de volta. Clara riu. Um riso seco, sem humor. Preocupado, repetiu ela, a voz amarga. Ele nunca esteve preocupado comigo em toda a minha vida. E agora, de repente,
Tomás a olhou, sério. O padre perguntou se eu sabia de você. Eu disse que não. Clara piscou, surpresa. Você mentiu? Menti. Tomás se levantou, caminhou até ela. Porque sei que se eles te encontrarem, não vai ser para te pedir perdão. Vai ser para te arrastar de volta, para fazer você servir eles de novo, para te usar até não restar nada. Ele parou na frente dela, os olhos firmes nos dela. E eu não vou deixar isso acontecer. Clara sentiu o peito apertar. Não de medo, mas de algo que ela não sabia nomear. Por quê? Perguntou ela, a voz fraca. Por que você se importa? Tomás ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, porque você trouxe essa casa de volta à vida. E eu não quero que ela morra de novo. E naquela noite, enquanto Clara deitava na cama pequena do quarto simples, ela soube que aquilo que estava crescendo entre ela e Tomás não era mais apenas gratidão, era algo maior, algo que a assustava. E, ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, a fazia sentir esperança. A notícia de que a família Mendes estava procurando por Clara espalhou-se pelo vilarejo como fogo em capim seco. Não demorou para que as fofocas chegassem até a fazenda de Tomás Correia. A vendeira, Dona Margarida, comentava na feira. O ferreiro, seu João, murmurava na oficina. Até o pároco, Padre Sebastião, mencionava o assunto com ar preocupado. A filha esquecida de Augusto Mendes tinha sumido. E diziam que ele estava desesperado. Mas Clara sabia a verdade. Augusto não estava desesperado por ela. Estava desesperado pela imagem, pela aparência de pai zeloso que a ausência dela manchava. E Judite estava furiosa, porque Clara havia feito o impensável. Tinha ido embora. Tinha escolhido a própria dignidade em vez de continuar servindo. E isso, para uma mulher como Judite, era intolerável. A visita inesperada foi numa terça-feira, 3 semanas após Clara ter chegado à fazenda de Tomás. Ela estava no quintal, colhendo limões do pé perto do galinheiro, quando ouviu o som de uma carruagem vindo pela estrada. Clara parou, o coração acelerado. A carruagem parou na frente da casa, e dela desceram 3 figuras: Augusto Mendes, Dona Judite e Valéria. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tomás estava na lavoura. Ela estava sozinha. Judite foi a primeira a falar, os olhos varrendo a fazenda com um desdém mal disfarçado. Então é aqui que você se enfiou? Disse ela, a voz cortante. Trabalhando de empregada numa fazenda qualquer. Clara não respondeu, apenas ficou parada, os limões ainda na cesta. Augusto deu um passo à frente, o rosto cansado, mas firme. Clara, você precisa voltar para casa. Aquela não é minha casa. Respondeu Clara, a voz baixa, mas firme. É sim, insistiu Augusto. Você é minha filha. Seu lugar é comigo. Meu lugar? Clara riu, um riso amargo. O senhor nunca me deu um lugar, pai. Nunca. Eu era a filha que o senhor escondia. A que dava vergonha. A que não podia sentar à mesa quando tinha visita. Valéria cruzou os braços, impaciente. Você está fazendo um escândalo, Clara. As pessoas estão falando, dizendo que meu pai te expulsou de casa, que você fugiu. Você está manchando o nome da nossa família. Nossa família. Clara olhou para a meia-irmã. Você nunca me tratou como família, Valéria. Nunca. Judite deu um passo à frente, o rosto endurecido. Chega. Clara, você volta agora. Ou eu vou até o delegado e digo que você roubou joias da nossa casa. Clara sentiu o sangue gelar. Eu nunca roubei nada. Eu sei, disse Judite fria, mas ninguém mais vai saber. Vai ser a sua palavra contra a minha. E quem você acha que eles vão acreditar? A filha bastarda rejeitada? Ou a esposa respeitável de Augusto Mendes? Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não deixou cair. A senhora é capaz disso? Perguntou a voz trêmula. Sou, respondeu Judite sem piscar, se for preciso. E foi nesse momento que uma voz grave cortou o ar. Não vai ser preciso. Todos se viraram.
Tomás Correia estava parado na varanda, o chapéu nas mãos, o rosto sério e controlado. Ele havia voltado mais cedo da lavoura e ouvira tudo. Augusto franziu a testa. Quem é o senhor? Tomás Correia, dono dessa fazenda. Ele desceu os degraus da varanda devagar, mas firme. E a moça que a senhora está ameaçando trabalha para mim. Judite ergueu o queixo desafiadora. Ela é minha enteada e vai voltar comigo. Não vai, disse Tomás, a voz ainda baixa, mas pesada. Não se ela não quiser. Augusto deu um passo à frente. Com todo o respeito, senhor Correia, mas isso é assunto de família. Família? Tomás olhou para Augusto com algo que Clara nunca havia visto nos olhos dele. Raiva, controlada, mas real. Família não ameaça, família não humilha, e família não deixa ninguém dormir na chuva, sem ter para onde ir. Augusto abaixou a cabeça sem resposta. Tomás então olhou para Judite. A senhora falou em ir ao delegado. Fale, mas saiba que eu vou junto, e vou contar para ele e para todo mundo que quiser ouvir como vocês tratavam essa moça, como a escondiam, como a faziam dormir num quartinho de despensa, como a descartaram no meio da noite, sem um centavo, sem destino. Judite empalideceu. Você não tem como provar nada disso. Não preciso provar, disse Tomás. Só preciso espalhar. E no vilarejo pequeno como esse, a senhora sabe como a fofoca se espalha rápido. Vai manchar a reputação da sua família muito mais do que qualquer coisa que Clara tenha feito. Silêncio. Valéria puxou a mãe pelo braço. Mãe, vamos embora. Isso não vale a pena. Mas Judite não se moveu. Ela olhou para Clara com ódio puro. Você vai se arrepender, disse ela, a voz baixa e venenosa. Vai ver o que é viver no mundo real. Sem proteção, sem nome, sem nada. Clara a olhou e pela primeira vez não sentiu medo. Eu prefiro viver sem nada, disse ela firme, do que viver com vocês. Judite virou-se e entrou na carruagem. Valéria a seguiu. Augusto hesitou por um momento, olhando para Clara como se quisesse dizer algo, mas não disse. Apenas subiu na carruagem e partiu. O silêncio depois da tempestade. Quando a carruagem desapareceu na estrada, Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela se sentou nos degraus da varanda, as mãos tremendo, o coração disparado. Tomás sentou-se ao lado dela, em silêncio. Ficaram assim por um longo tempo, até que Clara finalmente disse: Obrigada. Tomás olhou para ela. Pelo quê? Por me defender. Clara olhou para as próprias mãos. Ninguém nunca tinha feito isso por mim antes. Tomás ficou quieto por um momento. Depois disse: Você merecia. Clara virou o rosto para ele, surpresa. Merecia? Sim. Tomás a olhou com uma intensidade que Clara nunca havia visto antes. Você merecia que alguém te defendesse. Merecia que alguém visse o quanto você vale, o quanto você é forte, digna, importante. Clara sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Eu não sei se sou tudo isso. Eu sei, disse Tomás, a voz firme, mas gentil. E se você não consegue ver agora, tudo bem, mas eu vou continuar vendo, até você conseguir enxergar também. E foi naquele momento, sentada nos degraus da varanda, com o sol se pondo no horizonte e o vento quente do sertão soprando nos cabelos, que Clara percebeu. Ela não estava mais sozinha. Não estava mais invisível, porque Tomás a via. E pela primeira vez em toda a sua vida, Clara se permitiu acreditar que talvez, só talvez, ela realmente merecesse ser vista. A declaração inesperada. As semanas que se seguiram foram diferentes. Tomás não mudou o jeito como tratava Clara. Ainda era respeitoso, ainda trabalhava na lavoura, ainda jantava com ela em silêncio. Mas havia algo novo. Algo no jeito como ele olhava para ela. Algo no jeito como, às vezes, ele ficava parado na porta da cozinha, apenas observando ela preparar o café. Algo no jeito como, quando ela ria, raro, mas acontecia, ele sorria também. Clara sentia, e tinha medo de nomear o que sentia, porque nomear significava reconhecer, e reconhecer significava arriscar. E ela não sabia se estava pronta para arriscar de novo.
Foi numa noite de lua cheia. Clara estava na varanda, costurando um rasgão no vestido à luz do lampião. Tomás saiu de dentro da casa, segurando uma caneca de café, e sentou-se ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo, até que Tomás disse: Clara, eu preciso te dizer uma coisa. Ela parou de costurar, o coração acelerando. O quê? Tomás respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu sei que você veio para cá porque não tinha para onde ir. E eu sei que você fica aqui porque precisa de trabalho. Mas eu não quero mais que você fique só por isso. Clara olhou para ele, confusa. Como assim? Tomás virou-se para ela, os olhos firmes nos dela. Eu quero que você fique porque quer, porque esse lugar é seu também. Porque você se tornou parte dessa casa. Parte da minha vida. Clara sentiu o ar faltar. Tomás, eu não estou pedindo nada agora, continuou ele rápido. Eu sei que você passou por muita coisa, sei que precisa de tempo, mas eu precisava que você soubesse que você não é só uma empregada para mim. Nunca foi. Então o que eu sou? Perguntou Clara, a voz fraca. Tomás a olhou por um longo momento, depois disse: Você é a pessoa que me fez lembrar que ainda estou vivo. Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, disse Tomás, levantando-se. Só pensa, e quando estiver pronta, me conta. Ele entrou na casa, deixando Clara sozinha na varanda. Ela ficou ali, a agulha parada nas mãos, o coração batendo forte no peito. E pela primeira vez em muitos anos, Clara se permitiu sentir algo que havia enterrado fundo dentro de si. Esperança. Não apenas de sobreviver, mas de viver, de verdade. A resposta Clara não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, repassando as palavras de Tomás na mente. Você é a pessoa que me fez lembrar que ainda estou vivo. Ela pensou na vida que tinha antes. Na casa dos Mendes, no quartinho de despensa, na invisibilidade, na solidão. E pensou na vida que tinha agora, na casa de Tomás, no quarto com janela para o pomar, no café da manhã compartilhado, nas conversas silenciosas, no jeito como ele a olhava, e percebeu que não era gratidão o que sentia, era algo maior, algo que assustava, mas que também aquecia. Quando o sol nasceu, Clara se levantou, vestiu o vestido simples de sempre, prendeu os cabelos e desceu para a cozinha. Tomás já estava lá preparando o café. Ela parou no batente da porta. Tomás? Ele se virou surpreso. Bom dia! Clara respirou fundo. Eu pensei no que você disse ontem. Tomás ficou imóvel. E? Clara deu um passo à frente. Eu quero ficar, não porque preciso, mas porque aqui eu me sinto em casa, de verdade. Pela primeira vez na minha vida. Tomás soltou o ar que estava segurando. Tem certeza? Tenho. Clara sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu quero ficar com você. Tomás atravessou a cozinha em 2 passos, parou na frente dela e então, devagar, respeitoso, segurou as mãos dela entre as dele. Então fica, disse ele, a voz rouca. Não como empregada, não como hóspede, mas como a dona dessa casa, comigo. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio, de esperança, de recomeço. Eu fico, disse ela. E pela primeira vez em muitos anos, Clara Mendes se sentiu vista, querida, prioritária. O pedido foi simples. Não houve ajoelhamento dramático, não houve flores, não houve promessas impossíveis. Apenas Tomás, de pé na cozinha, segurando as mãos de Clara entre as dele, dizendo: casa comigo. E Clara, com lágrimas nos olhos, respondendo: sim, foi tudo o que precisavam. Porque o amor deles não nascera de paixão arrebatadora, nascera de café compartilhado, de silêncios respeitosos, de janelas abertas e quintais cuidados. Nascera de dor reconhecida e de cura construída dia após dia. E por isso não precisava de grandes gestos, precisava apenas de verdade, os preparativos.
O casamento seria simples. Tomás não queria festa grande. Clara também não. Apenas uma cerimônia na igreja do vilarejo com o padre Sebastião e alguns poucos convidados. Mas Clara não tinha vestido. Ela mencionou isso numa tarde quase sem querer, enquanto costurava uma camisa de Tomás. Eu não tenho roupa para casar, disse ela baixinho. Só esses 3 vestidos que trouxe. E nenhum deles é... Tomás a interrompeu. Vem comigo. Ele a levou até o 2º andar, até o quarto que antes era de Ana. O quarto que Clara havia limpado, que agora tinha as janelas abertas e cheirava a sol. Tomás abriu o baú de madeira e tirou de dentro o vestido de noiva. Clara piscou, surpresa. Tomás, eu não posso... Pode, disse ele, estendendo o vestido para ela. Ana ficaria feliz de saber que ele vai ser usado, que vai significar um novo começo, não uma lembrança parada no tempo. Clara tocou o tecido delicado, sentindo o peso daquele gesto. Tem certeza? Tenho. Tomás sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você trouxe vida para essa casa. Para mim. É justo que esse vestido também viva de novo. Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Obrigada. Ela levou o vestido para o quarto, experimentou na frente do espelho rachado, e quando viu o reflexo, ela mesma, Clara Mendes, usando um vestido de noiva, prestes a casar com um homem que a via, que a valorizava, que a amava. Ela mal reconheceu a mulher que olhava de volta, porque aquela não era mais a menina invisível, não era mais a filha descartada, era uma mulher inteira, completa, amada. O dia do casamento. O dia amanheceu claro. Clara acordou cedo, como sempre, mas dessa vez o nervosismo apertava o peito. Ela tomou banho na bacia, penteou os cabelos com cuidado, vestiu o vestido de Ana, que caía perfeitamente em seu corpo, como se tivesse sido feito para ela. Quando desceu, Tomás já estava na sala, vestido com o terno simples, mas bem cuidado que ele guardava para ocasiões especiais. Ele parou ao vê-la. Você, ele começou, mas a voz falhou. Clara sorriu, tímida. Tá bom? Tá perfeito, disse Tomás, os olhos brilhando. Você tá perfeita. Eles foram para a igreja numa carroça simples, puxada pelo cavalo baio de Tomás. O vilarejo estava movimentado. Era dia de feira, e alguns olhares curiosos se voltaram para eles. Clara viu as mulheres cochichando, viu os homens franzindo a testa, viu, no fundo da praça, parada perto da venda, Dona Judite. A madrasta a olhava com um ódio puro, mas Clara não abaixou a cabeça, não se encolheu, apenas segurou firme a mão de Tomás e continuou andando, porque ela não era mais aquela menina, e Judite não tinha mais poder sobre ela. A cerimônia. A igreja era pequena, simples, com bancos de madeira e velas acesas no altar. O padre Sebastião os esperava com um sorriso gentil. Havia apenas 3 pessoas na igreja além deles: o velho Zé Pereira, o capataz de Tomás, Dona Margarida, a vendeira, e seu João, o ferreiro. Pessoas simples, pessoas boas, pessoas que viam Clara e que a respeitavam. Padre Sebastião começou a cerimônia com voz calma e solene. Estamos aqui reunidos perante Deus para unir em matrimônio Tomás Correia e Clara Mendes. O casamento é uma união sagrada, baseada no respeito, no amor e na construção conjunta de um lar. Ele olhou para Tomás. Tomás Correia, você aceita Clara Mendes como sua esposa, para amá-la, respeitá-la e caminhar ao lado dela em todos os dias de sua vida? Aceito, disse Tomás, firme. Padre Sebastião olhou para Clara. No Clara Mendes, você aceita Tomás Correia como seu esposo para amá-lo, respeitá-lo e caminhar ao lado dele em todos os dias de sua vida? Clara sentiu as lágrimas subirem. Aceito. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Tomás segurou o rosto de Clara entre as mãos, com delicadeza, e a beijou. Foi um beijo simples, mas cheio de promessa. E quando se separaram, Clara viu nos olhos dele tudo o que precisava saber. Ela não era mais descarte, era prioridade.
A volta para casa. Quando saíram da igreja, o sol estava alto no céu. As pessoas da feira pararam para olhar. Alguns sorriram, outros apenas observaram em silêncio, mas Clara não ligou. Ela subiu na carroça ao lado de Tomás e eles seguiram de volta para a fazenda. Quando chegaram, Tomás a ajudou a descer e então, sem aviso, a pegou no colo. Clara deu um gritinho de susto. "O que você está fazendo?" "Tradição", disse Tomás sorrindo. Marido carrega a esposa pela porta na primeira vez que ela entra como dona da casa. Clara riu. E pela primeira vez em muitos anos foi um riso verdadeiro, leve, feliz. Tomás a carregou pela varanda, atravessou a porta e a colocou devagar no chão da sala. "Bem-vinda à casa", disse ele. Clara olhou ao redor. A sala limpa, os móveis descobertos, as janelas abertas, a vida que ela havia trazido de volta. "Nossa casa", corrigiu ela. Tomás sorriu. "Nossa casa." A primeira noite como marido e mulher. A noite caiu devagar. Clara preparou o jantar, um cozido simples, como sempre, e eles comeram em silêncio confortável. Depois, ela lavou a louça enquanto Tomás a secava. Pequenas coisas, mas que significavam tudo. Quando terminaram, Tomás segurou a mão dela. "Vem comigo." Ele a levou até o segundo andar, até o quarto que antes era de Ana, o quarto que agora seria deles. Clara parou na porta, hesitante. "Tem certeza?" Tomás a olhou, sério. "Tenho. Ana faz parte do meu passado, e eu sempre vou honrar ela. Mas você é meu futuro." Ele puxou Clara para dentro do quarto. E naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Clara Mendes dormiu nos braços de alguém que a amava. Alguém que a via. Alguém que a escolhia todos os dias. Os meses que se seguiram, a vida na fazenda ganhou um ritmo novo. Clara não era mais apenas a mulher que limpava a casa. Era a dona da casa, a esposa de Tomás Correia. Ela cuidava do pomar, plantava hortaliças, criava galinhas. Tomás trabalhava na lavoura, consertava cercas, cuidava do gado e juntos construíam. Não apenas uma casa, mas um lar. Um dia, Clara estava no jardim plantando rosas quando Tomás chegou vindo da lavoura. Ele parou ao lado dela, observando. "Você está feliz?" perguntou ele de repente. Clara ergueu o rosto, surpresa. "Estou." "Por quê?" Tomás se agachou ao lado dela. "Porque às vezes eu ainda tenho medo de que você se arrependa, de que você perceba que podia ter escolhido melhor." Clara largou a pá, virou-se para ele. "Tomás Correia, olha para mim." Ele olhou. "Eu passei a vida inteira sendo tratada como se não valesse nada, como se fosse um erro, e então você apareceu e me tratou como se eu importasse, como se eu tivesse valor." Ela segurou o rosto dele entre as mãos. "Eu não escolhi você porque não tinha opção. Eu escolhi você porque você me ensinou o que é ser amada. E eu nunca vou me arrepender disso." Tomás fechou os olhos, respirando fundo. "Eu te amo", disse ele, a voz rouca. "Eu também te amo", respondeu Clara. E naquele momento, no meio do jardim, com as mãos sujas de terra e o sol quente do sertão batendo nas costas, eles se beijaram. Não porque precisavam, mas porque queriam. A notícia foi numa manhã de inverno. Clara acordou sentindo enjoo. Correu para o quintal e vomitou atrás da jabuticabeira. Tomás a encontrou ali, pálida, tremendo. "O que foi?" perguntou, preocupado. "Não sei", disse Clara. "Deve ser algo que comi." Mas Dona Margarida, quando Clara foi à venda alguns dias depois, olhou para ela com um sorriso sábio. "Enjoo de manhã, menina?" Clara piscou. "Como a senhora sabe?" "Porque eu já tive 7, riu Dona Margarida. "Você está esperando." Clara sentiu o chão sumir. "Esperando?" "Um bebê, menina." Dona Margarida sorriu. "Parabéns." Clara voltou para a fazenda em transe. Quando chegou, Tomás estava na varanda, consertando uma cadeira. Ela parou na frente dele, o coração disparado. "Tomás, eu preciso te contar uma coisa." Ele largou o martelo. "O que foi?" Clara respirou fundo. Eu acho que eu estou esperando um bebê."
Tomás ficou imóvel. Depois, lentamente, um sorriso começou a se formar no rosto dele. Sério. Clara assentiu, as lágrimas já escorrendo. Sério. Tomás a pegou nos braços, a girou no ar, rindo. A gente vai ter um filho, disse ele, a voz embargada. Clara, a gente vai ter um filho. Clara riu também, chorando e rindo ao mesmo tempo, porque aquilo não era apenas uma notícia. Era a confirmação de que tudo o que eles haviam construído era real, era duradouro, era família. 6 meses depois, a fazenda de Tomás Correia estava diferente. O jardim estava florido, o pomar cheio de frutas, a casa viva. Clara estava sentada na varanda, costurando roupinhas pequenas, a barriga já arredondada sob o vestido simples. Tomás estava ao lado dela, lendo o jornal que comprara na última ida à cidade. Escuta isso, disse ele de repente. Clara ergueu o olhar. O quê? Augusto Mendes vendeu metade das terras, leu Tomás. Por dívidas. Parece que ele fez uns investimentos ruins e... Ele parou, olhando para Clara. Você quer que eu continue? Clara ficou em silêncio por um momento. Depois disse, continua. Tomás voltou ao jornal. E Dona Judite está sendo investigada por falsificação de documentos. Parece que ela tentou forjar uma escritura de herança que não existia. Clara não disse nada. Apenas voltou a costurar. Tomás dobrou o jornal. Você está bem? Clara assentiu. Estou. Só pensei que ia sentir algo. Raiva, satisfação, sei lá. Mas eu não sinto nada. Ela olhou para a barriga, depois para a casa, depois para Tomás. Eu só sinto... Gratidão. Porque se eles não tivessem me expulsado, eu nunca teria encontrado você. Nunca teria essa vida. Tomás segurou a mão dela. Então, no fim, eles te fizeram um favor. Clara sorriu. Fizeram. O reencontro foi numa tarde de sábado, 2 meses depois. Clara estava na feira, comprando tecido para fazer mais roupas para o bebê quando viu Valéria. A meia-irmã estava parada perto da banca de frutas, o vestido antes luxuoso agora desgastado, o rosto cansado. Seus olhos se encontraram. Valéria abaixou a cabeça pronta para ir embora, mas Clara, surpreendendo a si mesma, caminhou até ela. Valéria... A meia-irmã parou, mas não virou. Clara, disse ela, a voz baixa, eu não quero confusão. Não vim causar confusão, disse Clara. Só vim dizer que eu perdoo. Valéria virou-se surpresa. Perdoa? Sim. Clara tocou a barriga. Porque eu aprendi que carregar raiva só me machuca. E eu não quero mais ser machucada. Eu quero ser feliz. Valéria olhou para a barriga de Clara, para o vestido limpo, para o rosto sereno. Você parece bem. Estou, disse Clara. E você? Valéria desviou o olhar. Meu pai perdeu quase tudo. Minha mãe, ela está sendo processada. E eu tive que começar a trabalhar como costureira. Clara não sentiu satisfação. Apenas pena. Sinto muito. Valéria a olhou, incrédula. Sente? Sinto. Porque ninguém merece passar pelo que vocês estão passando, nem mesmo vocês. Valéria sentiu as lágrimas subirem. Eu lamento, pelo jeito que te tratei. Eu era jovem, mimada e... Eu sei, disse Clara. E tá perdoado. Valéria limpou as lágrimas. Obrigada. Clara assentiu, virou-se para ir embora. Mas então Valéria disse, Clara, ela parou. Você é feliz? Clara sorriu. Sou. Muito. E foi a verdade. O nascimento. 3 meses depois, numa noite de lua cheia, Clara entrou em trabalho de parto. Tomás correu até o vilarejo, buscou a parteira. Dona Teresa, uma mulher experiente que já havia trazido metade das crianças da região ao mundo. O parto foi longo, doloroso, mas Clara aguentou. E quando o choro do bebê finalmente ecoou pela casa, Tomás entrou no quarto com lágrimas nos olhos. É uma menina, disse Dona Teresa, estendendo o bebê embrulhado em panos limpos para Clara. Clara segurou a filha nos braços, olhando para o rostinho pequeno, os olhos fechados, os punhos cerrados. Ela é perfeita, murmurou.
Tomás se sentou ao lado dela, tocando delicadamente a cabecinha da bebê. Como a gente vai chamar ela? Clara olhou para o marido. Ana, disse ela, em homenagem à mulher que te ensinou a amar e que, de certo jeito, me trouxe até você. Tomás sentiu as lágrimas caírem. Ana, repetiu ele, a voz embargada, é perfeito. E naquela noite, enquanto segurava a filha nos braços e sentia o calor de Tomás ao lado, Clara soube. Soube que ela não era mais a menina descartada, não era mais a filha esquecida, era mãe, esposa, dona de casa, era amada e era completa. 5 anos depois, Clara estava no jardim regando as rosas quando ouviu o riso de Ana vindo do pomar. A menina de 5 anos corria entre as árvores, os cabelos castanhos soltos ao vento, o vestido simples sujo de terra. Tomás a perseguia, fingindo ser um monstro, fazendo Ana gritar de alegria. Clara sorriu, apoiando a mão na barriga novamente arredondada. O segundo filho estava a caminho. Ela olhou para a casa que antes era vazia e agora estava cheia de vida. Olhou para o marido, o homem que a ensinara o que era ser prioridade. Olhou para a filha, a prova de que amor não era só recebido, mas também construído. E pensou em tudo que havia passado, na família que a descartara, na estrada fria onde quase morrera, no homem que a salvara e no amor que a transformara. E percebeu que às vezes ser descartada é a maior bênção. Porque é só quando você perde tudo que descobre o que realmente importa. E o que realmente importa não é o nome que você carrega, não é a casa onde você nasceu, não é a família que te criou, é o amor que você escolhe, é o lar que você constrói, é a vida que você decide viver. Clara Correia, não mais Mendes, sorriu e foi feliz.